Paz do Senhor Jesus. Uma boa noite de salvação para todos que está neste momento nos assistindo, aos que estão se preparando para estar entrando nessa live e aqui podermos exaltar e bendizer o nome do Senhor mais uma vez, né? Mais uma noite de graça, noite de salvação, que o Senhor nosso Deus nos permite compartilhando assim da sua palavra, compartilhando, né, aquilo que pode com certeza mudar a vida de qualquer um. Basta olharmos para o lugar certo, né? A Bíblia diz, em Salmo, que o profeta lhe pergunta a Deus, dizendo: de onde pode me vir o socorro? E ele mesmo, né, traz-nos uma resposta. Talvez por ver muitas pessoas olhar e esperar o socorro de algum lugar, e não do Senhor. Ele diz: mas de qual Senhor? Senhor temos muitos por aí, né? Em muitos lugares nós vemos muitos senhores, mas ele não estava olhando para qualquer Senhor. O profeta nos ensina a olhar para o Senhor que criou os céus e a terra. Então ele nos diz que de onde pode me vir o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e que fez a terra. Pois este momento é esse socorro que nós, através da palavra do Senhor, a palavra viva, inerrante de Deus, eficaz, poderosa, assim como transformou a minha vida, eu tenho certeza que ela pode transformar também a sua, onde você está. Talvez você passe aí pelo Facebook e você, de repente, nem se interessa em ouvir essa palavra. Mas pode ter certeza que a bênção de Deus, ela passa por você. É como uma história que nós ouvimos, e dizer assim, um homem estava no gelo, fazendo autoescalada, e ele, escalando, andando pelo gelo, ele se vê perdido. E nisso que ele se vê perdido, ele busca a graça de Deus. E ele, no alto escalão, em cima da corda, talvez você já possa ter ouvido isso. E quando ele desce a sua corda, ele começa a clamar por a misericórdia de Deus. Ele começa a clamar pela ajuda de Deus. A sua corda, a neblina toma o lugar e a sua corda acaba a sua extensão. E ele grita pelo socorro de Deus, grita pelo socorro de Deus. Um frio terrível, sem saber o que está por baixo, sem saber o que está à sua volta, envolvido pela neblina do gelo, ele desce a corda. E descendo a corda, acabando, ele ora a Deus, para que Deus viesse enviar um socorro. Só que aquele homem não larga aquela corda. Ele segura firme, com toda a sua força, também com todo o seu medo, ou o seu pânico. Ele não larga, não abre a mão daquela corda. E aquele homem, ele veio a morrer, e o gelo endurecendo o seu corpo. Os homens encontram ele, fazendo busca por tempo, encontram ele. Quando encontram esse homem, encontram ele alguns centímetros do solo firme. E é isso que acontece. Às vezes o homem grita por socorro, pede ajuda a Deus, busca o favor de Deus, busca ser atendido, alcançado por Deus. E eu quero te dizer que o seu clamor sempre é ouvido por Deus.
Deus sempre vai ouvir alguém que clama, Deus sempre vai ouvir alguém que chora, Deus sempre vai se aproximar de quem pede socorro a Ele. Porque a sua palavra diz que Ele é Deus do socorro. Aquele que me clama, eu responderei. Aquele que se achega a mim, eu me achegarei a Ele. Quando aquele que me clamar na sua angústia, na angústia eu o atenderei, eu virei e o atenderei. Mas o grande problema é que muitas das vezes, por não termos a sabedoria ou não termos o cuidado de compreender a mão de Deus, a ação de Deus, nós ignoramos isso. Nós ignoramos essa ajuda. Mas eu quero te dizer que não ignore a graça de Deus, não ignore a palavra de Deus, por mais simples que ela seja. Porque o que você vai ouvir dessa live é uma palavra simples para a tua vida. É uma palavra direta, uma palavra simples. Eu não quero me aprofundar em termos e textos, não. É simples, é bem simples. Para que você possa compreender a palavra de Deus, a realidade que envolve a sua vida. Porque muitas das vezes queremos falar muito bonito, queremos colocar um monte de coisas, queremos falar e aprofundar ali, aqui. E o momento agora não é para isso. O momento agora é para mostrar a você como Deus trabalha e o que Ele faz em prol da tua vida. Porque tudo que Deus faz, com certeza, não é em prol da vida dele, porque Ele é Deus, mas é em prol da sua vida. Para quê? Por que em prol da sua vida? Para que você possa observar, entender que existe um Deus que te ama, um Deus que te chama, um Deus que deseja trabalhar na sua vida de maneira poderosa, dentro do seu lar, na sua casa, na sua vida. Tudo que envolve a sua vida. Deus quer trabalhar. Em nome de Jesus. Eu quero compartilhar então com você aqui a palavra de Deus que se encontra aqui no livro de 2 Reis, no capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5. Não só 2 Reis, capítulo 5, mas a Bíblia diz também em Marcos, capítulo 5, falando sobre... A outra live eu falei sobre a filha de Jairo, né, que no momento passou também, né, a vida de uma mulher que tinha 12 anos de fluxo, que semelhava-se a sua dor, o seu sofrimento com a filha de Jairo. Não da mesma maneira, mas tinha sim uma ligação, porque quando a mulher sofreu 12 anos, a filha de Jairo com 12 anos veio a falecer. Então, são os relatos, são as realidades que envolvem toda a raça humana, toda ela. Não tem isenção de nenhuma. Toda ela, seja o rico ou o mais pobre. O rico ou o mais pobre. Olha, e aqui nós vamos falar sobre um chefe. Estarei lendo aqui, e você que está em casa aí acompanhe em nome de Jesus, né? E aprenda de Deus. 2 Reis, capítulo 5. Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor, o Deus de Israel, dera livramento aos sírios, e era este varão um homem valoroso. Porém, era um homem leproso. Saíram as tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina. E aí que eu quero que você preste atenção. Levaram do povo de Israel presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã, dentro da casa de Naamã. E disse: esta sua senhora
tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, tomou a sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de veste, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo chegando a ti esta carta, saibais que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaurasse da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para mandar e para matar e vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras, notai, peço-vos, e vede que buscais ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Então, irmãos, nós vemos aqui a Bíblia, ela dando traços e pontos, claro, de que há um Deus que muda a história do homem, é um Deus que opera, né, a sua palavra. Então a Bíblia diz que este homem, conhecido como Naamã, chefe de um grande exército, honrado pelo seu senhor, eu costumo dizer que por trás de um grande sorriso há muito choro. E por trás de muito choro há muitas alegrias. E vice-versa. Mas o que nós vemos aqui em Naamã é algo intrigante. Porque a Bíblia diz que ele era poderoso, que ele era forte, que ele era um homem de guerra. E a Bíblia diz também que ele trouxe livramento para o povo de Israel. Percebeu aí? E que havia uma menina de Israel que também ele trouxe cativo. De alguma maneira Deus trabalhando. De alguma maneira Deus agindo na vida deste homem. Usando-o como um canal. Mas a Bíblia diz que este homem, o que ela me mostra, o que ela diz para mim é que este homem, ele precisava ter um encontro com Deus. Ele precisava verdadeiramente conhecer a Deus. Eu confesso para você que quando Naamã confessou o Senhor, Naamã confessou o Senhor e não foi por outro caminho, a não ser pelo caminho da humilhação, da aceitação. Ainda que ele, num momento, viesse rejeitar, saiba que Naamã tinha sempre pessoas que estavam a aconselhar a tomar a atitude certa. E hoje eu entro para te aconselhar. Aconselhar o quê? Para que você possa tomar uma atitude certa. Por que nós falamos isso? Porque às vezes, irmãos, as coisas estão nas nossas mãos. E quando eu falo isso, eu falo a muitas pessoas. As coisas estão nas nossas mãos e elas escapolam. Elas fogem das nossas mãos.
fogem dos nossos controles, fogem. E a gente perde aquilo que está nas nossas mãos, a gente perde. E muitas das vezes nós sofremos muito com isso. Sofremos muito com isso. Somos muito machucados com essas coisas. Né? Mas a Bíblia diz que nós precisamos aprender. E não tem coisa melhor para nos ensinar, ou caminho melhor para nos instruir, do que a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela tem muitos pontos, em situações diversas, diferentes, que sempre vai nos trazer uma orientação eficaz, ponto, para a nossa vida. Para a mudança de alguma coisa que nós estamos vivendo. Olha só. Este homem era um homem que, se fosse preciso reconhecimento para o que ele fazia, não ia ser preciso, porque havia um reconhecimento para a vida deste homem muito grande. Porque a Bíblia diz que não era somente um homem determinado a guerrear, e não era somente um homem determinado a guerrear, mas também um homem de sucesso na guerra, mas um homem de valor para o seu Senhor, um homem que tinha um valor para a sociedade onde ele estava, porque o que o texto diz é que ele era um homem valoroso. E quando eu leio, eu entendo essa palavra homem valoroso vem à minha mente, logo me lembra de Gideão. Então o que é? O que a gente consegue assimilar quando a palavra vem que esse homem era um homem reconhecido, era um homem respeitado, e ele era também um homem valoroso. Aí eu lembro lá de Gideão. Gideão, um jovem que, quando Israel se voltou para os caminhos errados, começou a desviar de Deus, começou a desviar da promessa de Deus, da palavra de Deus, da orientação de Deus, começaram a ser massacrados e as novidades eram arrancadas. Mas diz o texto que Gideão estava a malhar o trigo. Juízes 6. Ele estava a malhar o trigo, Gideão. E quando ele estava a malhar o trigo, havia um anjo de Deus que estava a observar. E esse anjo observando Gideão, Gideão percebeu e olhou. E o anjo disse para ele assim, olha, homem valoroso, vai nesta tua força, porque tu livrarás a Israel. E Gideão logo olha para ele e diz assim, não, mas que força é essa? Eu não tenho força nenhuma. E que livramento é esse? Se Deus estivera conosco, provavelmente essas coisas não estariam acontecendo, mas por Deus nos abandonar. Então o anjo não entra em argumento com Gideão, mas o anjo desperta a fé de Gideão. O anjo fala com Gideão, primeiro mostrando o valor de Gideão. Então, esse chefe de exército, ele era um homem respeitado. Ele tinha um grande valor. Porém, ele estava marcado. Marcado aonde? O seu interior estava marcado, porque não era coisa que se via quando alguém estivesse olhando para esse chefe de exército. Ele era um homem que se apresentava muito bem, era um homem que se vestia muito bem, um homem que quando vestia a sua roupa, né, de chefe de batalha, provavelmente haveria nele pendurada muitas medalhas de honra, de louvor, de satisfação. Mas quando a gente olha para a Bíblia e vê essa frase, ela nos levando à reflexão de que todo este valor, toda essa grandeza que envolvia a Naamã era algo extraordinário, era algo maravilhoso. Mas quando olhamos para a Bíblia dizendo que, porém, parece que Naamã, ele tem tudo para continuar olhando para frente, tem tudo para erguer o seu peito e continuar a sua jornada. Mas esse porém, ele vem na vida de Naamã como algo que diz assim, rapaz, você é um grande homem, você é uma grande pessoa, porém, você é leproso. Parece que Naamã tem tudo para ir, mas parece que alguma coisa puxa Naamã para trás. Parece que alguma coisa faz Naamã paralisar e olhar
para uma realidade. Qual era a realidade de Naamã? A sua lepra que estava por trás de toda a sua armadura. A lepra que estava por trás, por baixo de toda a sua vestimenta. Porque não era todo mundo que via Naamã leproso. Porque um homem leproso, ele não podia andar no meio da sociedade. Ele não podia. A Bíblia diz que o homem leproso era visto como alguém imundo. Até então, porque todos tinham medo e a lepra era algo que contagiava outras pessoas. Então, o que acontece? Naamã ia perder toda uma posição. Naamã ia perder todo o estandarte. Por isso, Naamã corre para buscar a sua cura. Mas onde ele encontrava a cura? Onde ele iria encontrar a cura? Estava dentro do seu lar que ele não percebeu. E muitas das vezes é dentro do nosso lar. Eu falei, por exemplo, da mulher do fluxo do sangue. O que Naamã tem com a mulher do fluxo do sangue? Ela tem tudo. Tem tudo. Porque olha bem, uma mulher rica, gastando dinheiro com os médicos, 12 anos. Gastando dinheiro, perdendo seus bens, tudo de valor vendendo, dando aos médicos. Para quê? Para ter respostas. Qual era a resposta? É a cura. Ela queria ser curada. E ela buscou com todo o seu esforço, com todas as suas finanças, ela buscou ser curada pelos médicos, pelo conhecimento dos médicos, pela sabedoria dos médicos. Mas o texto diz que aquela mulher, ela perdeu tudo. E quando ela perde tudo, não tem mais como buscar resposta, e nem aonde buscar resposta. Mas escuta, Jesus passou. E ela ouviu a fama. E o que ela fez? Ela propôs fazer algo que o dinheiro não deixou com que ela viesse a pensar em fazer. Ela propôs no seu coração algo, escute, que os médicos não propôs ela a fazer. Ela propôs algo no seu coração que a casa dela, ou que envolvia, não propôs ela a fazer. Mas o que propôs aquela mulher a tomar uma atitude de fé? O que propôs aquela mulher a tomar uma atitude de esperança? A perda de tudo. Foi como que a invalidez de ter nas mãos alguma maneira para se resolver o problema. Então ela percebeu, poxa, acabou para mim. Não tem mais como eu fazer nada. Não, mas aí quando ela olha para o nada, para a perda, a Bíblia diz que na nossa humilhação, Deus exalta. Na nossa miséria, Deus se apresenta. Aquela mulher entendeu assim, poxa, se tão somente eu tocar nas orlas daquele homem, de Jesus, eu serei curado. Escute isso. O que a fé propôs no seu coração não teve contradição. Para ela haver mudança para isso. Quase que Naamã não é curado. Quase que Naamã não vê respostas para a sua vida. Por quê, pastor? Porque infelizmente ele deixou com que a sua vestimenta e a sua fama ou a sua honraria viesse falar no lugar de Deus. Porque escute isso. A menina lembrou o profeta dizendo assim, olha, minha senhora, se o meu senhor soubesse o que tem lá em Israel,
E o que o profeta que tem lá em Israel poderia fazer por ele? Ele rapidamente resolveria buscar o profeta. Porque ela vai dizer à menina, olha, eu estou cativa aqui. Eu estou aqui como uma escrava, dentro do seu coração. Mas eu sirvo um Deus poderoso. Eu sirvo um Deus vivo. Eu sirvo um Deus fiel. E que com certeza honra a nossa fé. Aquela menina estava com a fé inabalável, mesmo sendo levada cativa. E a sua atitude de honra e satisfação levou a mulher de Naamã a falar a Naamã o que Deus poderia promover a ele através de um profeta. Bem, Naamã ouve e vai atrás do profeta. Ele vai atrás, levando presentes, levando ouro, levando prata. Como que Paulo diz, né? Como que Pedro diz, melhor corrigindo, como a graça de Deus fosse causa, né, de ganho. Ou se nós poderíamos comprar favor de Deus, nós não compramos. Favor de Deus, nós conquistamos. Tem muitas pessoas que querem que Deus favoreça elas porque elas estão tomando alguma atitude para isso. Eu quero te dizer que independente da sua atitude, a sua atitude precisa ser uma atitude por fé. Porque não é o que você traz que vai fazer a diferença. Porque o que você traz não é nada. Você não traz nada para Deus. A única coisa que você traz para Deus é as suas misérias, as suas dores, os seus problemas. Isso é o quê? Isso não é nada. Mas a Bíblia diz que no nada Deus se faz tudo. Porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. Porque Ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas guerras, as nossas feridas. Está escrito, Isaías 53. Verdadeiramente Ele tomou. Então Ele faz porque Ele já tomou nas mãos. Não é porque nós merecemos nada. Ele faz porque Ele quer se apresentar para você. Mostrar para você que Ele é Deus. Não é pelo que você pode oferecer ou não oferecer. Mas são caminhos que nos faz enxergar. Tomarmos sempre uma atitude. Naamã veste, vai atrás do profeta. E o texto da Bíblia diz que quando ele chega ao profeta, o profeta olha para ele e ele pede ao profeta que viesse curar a sua dor. O profeta bem sabia que ele ia chegar com muito aparato. Mas o profeta de Deus tem sempre de Deus uma palavra desafiadora para aqueles que querem viver a cura de Deus. Porque a cura de Deus está aí na sua casa. Ela entra pela sua casa através dessa live, dessa pregação. Ela entra na sua casa através de um panfleto, de um convite. Ela entra na sua casa através de um convite de um irmão, de uma pessoa que às vezes você despreza. Mas ela entra. Presença de Deus. É isso que eu quero te dizer. Isso é presença de Deus. Isso é favor de Deus para a tua vida. Não é pelo que você tem ou pelo que você pode fazer. É por Ele mesmo. Para Ele identificar a sua soberania ao seu coração, ao seu ser. Por quê? Porque você é dele. Fomos comprados por preço de sangue. Jesus nos comprou. Para quê? Para não perecermos. Naamã tinha cavalo, tinha armadura, tinha medalhas, tinha honra, tinha valor, porém era leproso. Porém havia, o texto, uma ferida
em Naamã. Não só uma, mas várias feridas em Naamã. E talvez você está ferido. Muito ferido. Muito machucado. Talvez até para acreditar em alguma coisa que Deus possa fazer. Talvez você está desacreditado. Tem toda uma força, tem toda uma garra em você. Porém, você está desacreditado de Deus. Porque você foi ferido. E de muitos lados. E são tantas as feridas, que você se pergunta às vezes, será que para mim tem mudança? Será que eu posso sair disso? Porque as feridas são grandes. Ninguém vê isso em você, olhar para você, ninguém vê isso. Porque é algo entre você e Deus. Está lá no seu íntimo. Está dentro de você. Por mais que alguém fale algumas coisas, só você vai conhecer e entender essa realidade. O profeta chega diante de Naamã e Naamã diz, o que eu posso ser curado? Aí o profeta diz, olha, vai lá no rio. Viu? Vai lá no Rio Jordão, é o seguinte. E você dá 7 mergulhos lá. Vai lá, isso não é nada. Não, peraí. Não seria nada, talvez, para alguém humilhado, para alguém que veio de uma situação, talvez, deplorável. Seria nada. Mas de alguém que sempre teve por cima, de alguém que teve sempre, aparentemente, o controle da situação, aí é outra realidade. A humilhação, irmãos, ela não é coisa para quem pode fazer. A humilhação não é coisa para quem pode tomar uma atitude. A humilhação é coisa para quem tem coragem de se deixar humilhar. Porque o texto diz isso. Humilharam a Jesus. E Jesus diz, quando os homens nos humilham, Deus nos exalta. Humilharam a Jesus. Mas o texto diz que Jesus prevaleceu. Por quê? Se deixou humilhar ou abater. Se deixou. E às vezes a soberba de você ter um próprio conceito das coisas que envolvem a tua vida, porque quando a gente tem um conceito natural, humano, físico, tá? Das situações que estão à nossa volta, fazemos uma avaliação e temos um conceito nosso, humano, e rejeitamos o conceito da palavra de Deus, que sempre pede de nós uma atitude diferente daquilo que nós temos dentro dos nossos conceitos. Porque é isso que houve com Naamã. Se a mulher do fluxo fosse olhar para a sua realidade, você acha que ela ia sair de casa para se curvar e se arrastar pedindo ajuda a alguém? Não. Mas ela se abateu e deixou ser abatida, mas se humilhou diante da pessoa certa. Muitas pessoas, elas perdem o conceito da humilhação e dizem assim, eu não vou me deixar me humilhar por ninguém. E às vezes ela toma uma atitude de erguer o peito, de ir para cima, aonde muitas das vezes ela sai mais ferida do que as feridas que já estavam em seu corpo, sai mais ferida ainda. E as dores se tornam pior ainda, não é assim? Quando as pessoas insistem em bater pé firme, fazer beicinho e dizer não vou. Muitas dessas pessoas só têm engolido fel. E como
amargar. O fel tem feito amarga as suas vidas. Então, Naamã, ele ouve do profeta o quê? Vai lá no Rio Jordão, dá 7 mergulhos. Jordão? Não, mas peraí. Poxa, você é o profeta de Deus. Você não tem aí um rio melhor, águas melhores? Porque o Rio Jordão, essas águas do Rio Jordão não tem como eu mergulhar, não. Talvez está dizendo assim, poxa, essas águas não são próprias para se tomar banho. Talvez essa água não presta para tomar banho. A tomar uma atitude dessa, já viu que às vezes a gente despreza a palavra de Deus, porque a palavra de Deus vem sempre combatendo aquilo que a gente tem como certo. Às vezes você diz assim, olha, você tem que amar os seus inimigos. Você diz assim, mas eu vou amar meu inimigo? De jeito nenhum. Mas se alguém perguntar se você ama a Deus, você vai dizer assim, sim, eu amo a Deus. Mas e os seus inimigos, você não ama? Não, meus inimigos eu não amo, eu amo quem é meu amigo. Então a gente começa a entrar em contraste. E esse contraste causa batalha, causa guerra, causa feridas, causa lepra. Que muitas das vezes não há cura. Porque se a gente não ama quem nós vemos, como é que vamos poder dizer que a gente ama a Deus? Muitas pessoas dizem, não, mas eu tenho Deus no meu coração. Se Deus está no nosso coração, como é que nós não podemos perdoar outras pessoas que nos ofendem? Quantas vezes nós ofendemos o Senhor? Quantas vezes nós o desprezávamos? De nenhuma maneira Deus nos desprezou. Quantas vezes? Deus nos chamou e nós viramos as costas e Deus continua chamando. Não, então para a gente tem que ser de uma maneira, mas para Deus tem que ser de outra. Jesus pode ser humilhado, Jesus pode ser perseguido, Jesus pode ser açoitado, Jesus pode ser desprezado, mas eu não. Então Naamã está dizendo assim, não. Deve ter outros rios aí melhores. Pensa direito o que você está fazendo. Ou o que você está mandando eu fazer. Você acha que você não sabe quem eu sou. Talvez Naamã pode ter... A Bíblia não entra em pormenores. Essas questões pormenores. Mas o que a gente traz à reflexão é isso. Não tem outra coisa. Deve ter outros rios aí. Eu não vou me submeter a isso. Aí você vê, né, situações que a palavra de Deus nos ensina. Diz assim, educa o teu filho no caminho que deve andar. Não tem por que educar meu filho. A minha educação é suficiente. Não é, não. Sua educação é humana. A tua educação cuida das coisas terrenas. Mas a tua educação vai cuidar das coisas espirituais? Você habita no mundo. Isso aqui é carne. Mas o teu espírito, a tua alma vai deixar esse corpo. E para onde vai? Morreu, acabou. Acabou. É interessante, né? Porque nós clamamos por Deus, clamamos por Jesus, mas o texto da Bíblia diz que aquele que nós clamamos, ele foi morto, mas ressuscitou dentre os mortos. Por quê? Por que razão? Para te mostrar um caminho, que você morre sim. Mas depois da sua morte é uma vida. Porque a Bíblia diz que Jesus ressuscitou e ele disse, vou para o Pai. E o Pai não está na terra, não. Deus não está aqui na terra. Jesus não está mais aqui na terra. João 14 você vai ver. Mas quem está aqui? O Espírito Santo. Fazendo o quê? Me convencendo. Mas como você vai entender isso se você não tem o Espírito Santo? Mas qual é o caminho para entender o que o Espírito Santo quer de mim? A humilhação. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão do Senhor, porque ele, no seu tempo, vos exaltará. Escute, não é no momento, é no tempo. Porque quando Deus olha dentro de você, na sua alma, no seu interior, e entende que tu aprendeu, tu caminha. Mas enquanto tu não aprende, tu fica rodando o deserto. Tu fica rodando esse vale. Tu fica alisando essa lepra. Vestindo uma vestimenta, mas por dentro leproso. Sabe o que é isso? Sem cura. Deus quer te curar. Deus quer curar a sua alma, a sua vida. E não adianta você tentar
botar sobre a tua vida uma vestimenta, como diz o texto, né? Não adianta você derramar vinho novo em odre velho, que tem muita gente fazendo isso. Quer botar, Naamã queria botar uma veste bonita em algo que estava podre. Naamã queria vestir de uma vestimenta, mas por trás daquela vestimenta era podre. Por isso que o texto diz, porém. Porém é um alerta que diz, olha, porém, é como você estivesse andando e alguém diz assim, ó, você pode caminhar por aqui. Mas outro vai dizer assim, ó, aí vai surgir alguém lá do outro lado da rua dizendo assim, ó, olha, você pode sim, mas porém, por que ele vai dizer isso? Porque ele viu alguma coisa que o outro não viu. E é o que Deus está sinalizando para você. Tem muita gente que não viu, mas Deus viu e conhece. Não, eu sou de Deus, Deus está trabalhando na minha vida. Será que está mesmo? Você está vivendo o impossível de Deus. Será que está mesmo? O que é impossível de Deus para você? O que é viver os livramentos de Deus para você? Entenda que tudo que nós vivemos com Deus nos gera experiência. E a experiência nos gera cuidado. Eu tive uma grande experiência na minha vida. Muitas pessoas do Facebook, que nós conhecemos, que temos como amigos e que nos acompanham, conhecem a nossa história, a minha história, a da minha companheira, a dos meus filhos, a da nossa casa. E como a gente veio lidar com isso. E o que isso refletiu na nossa vida. Em momento nenhum isso causou em nós nenhum tipo de lepra, nos paralisando de entender e aceitar Deus como Ele é, e ver Deus como Ele é e como Ele precisa ser visto. Ao contrário, nos fortaleceu para confiarmos no Senhor e continuarmos na dependência do Senhor. O problema é que muitas pessoas querem viver como Naamã. Estão cheios de lepra, mas por aí vestindo uma vestimenta que tem tentado esconder uma realidade interior. Não adianta, irmãos. O que nós somos, somos. E vamos ser sempre. E só vamos mudar quando nós buscarmos se submeter a Deus. Naamã vai embora revoltado, porque o profeta falou o que ele não queria ouvir. Olha bem, o profeta falou para Naamã o que ele precisava ouvir. Não é o que ele não queria, é o que ele precisava ouvir. E quantas das vezes nós desprezamos o que nós precisamos ouvir? Então o texto diz, olha, que ele foi no caminho com seu servo, mas no meio do caminho o seu servo disse assim, olha aqui, Naamã, eu te conheço, sabe? E para um pouco e pensa e reflete. Se alguém fosse pedir ao Senhor, para o Senhor ser curado, para o Senhor fazer algo grandioso ou grande, de grande volume, sabe, de grande desafio, o Senhor não faria? Porém, ele só pediu para o Senhor mergulhar 7 vezes nesse rio, que o Senhor acha não ser digno de mergulhar. O profeta disse assim, mergulha. Naamã disse não. E o servo disse, pensa direito. São 3 personagens. A menina que chama a atenção e profeta a uma lembrança, a uma esperança viva. Se ele soubesse, aí eu trago para você assim, se você souber, ou soubesse o que Deus pode fazer na sua vida através da sua palavra, eu não estou buscando sardinha para prosperidade, não. Eu não estou buscando sardinha para luxo, conforto de vida, não. Eu estou falando aqui e buscando
fazer você compreender o que a palavra de Deus pode promover a você. É isso. E eu quero dizer, se você soubesse disso, você não só ouviria, você correria para aprender. Também há o profeta que diz que você tem que humilhar. E humilhar diante de Deus. Então deixa de se humilhar para os homens. Deixa de esperar transformação ou mudança nos homens. Aprenda que a transformação e a mudança provém de Deus e da sua palavra. Deus transforma. Deus muda. Porque enquanto você ficar olhando para os outros, por aparência, por vista, tu vai continuar na miséria. Na miséria da lepra, na miséria da decepção, na miséria da desmotivação de buscar Deus, da descrença de Deus. Você vai viver nessa miséria aí. E não vai chegar a lugar nenhum no final disso. Mas se você ouvir o profeta, você vai viver. Aí você sai revoltado, não, o camarada está falando coisa com coisa. Mas sempre vai ter alguém dizendo assim, rapaz, não está não. Ele está falando coisa que é simples, é bem boa, mas tem uma profundidade de Deus tremenda. Naamã se deixou mover ou levar pela sua luta, sua dor, mas também pela esperança de ser curado. Não foi. E o texto diz que ele foi curado. Deu 7 mergulhos. Foi curado. E o que você vai ver agora em Naamã não é um resultado de Geazi. Um jovem preso ao ouro, mas você vai ver agora em Naamã um homem adorando a Deus. Um homem que viveu uma experiência grande e profunda com Deus. Viva uma grande experiência com Deus. Vive uma experiência profunda com Deus. E tenha o seu interior transformado. Tenha os seus sentimentos transformados. Viva a cura de Deus. É o que Deus quer para a tua vida. Com certeza. Então não fique preso nos argumentos que estão do lado de fora. Tirando a visão daquilo que Deus ele tem para a tua vida. Porque o que Deus deixou escrito aqui não é para o poste. Não é para a matéria do mundo. Mas é para você. Você. Que vive nesse mundo, que vai para cima e para baixo, tem uma vida corrida, tem uns problemas na sua casa, no seu relacionamento, no seu matrimônio, na criação dos seus filhos, na dificuldade financeira, não importa. Esse porém que faz você às vezes parar e dizer assim, poderia ser melhor? Não poderia não, pode ser melhor. E será sempre melhor na presença de Deus. É isso que eu quero te dizer. Se ele era um grande homem, sem ter essa experiência, a lepra não veio para definir o estado final de Naamã. Não veio definir o estado final de Naamã. Não veio bater um ponto final na sua vida. Não. A lepra para a vida de Naamã, ela veio como o começo de uma experiência nunca vivida e de uma experiência marcante. Porque o que Deus fez com ele não só fez ele ter uma experiência, mas também marcou a vida de Naamã. E eu tenho certeza que a partir dali, os pensamentos de Naamã foram outros. Porque é sempre assim. Os nossos pensamentos, quando temos uma vida, uma experiência com Deus, os nossos pensamentos e as nossas atitudes sempre mudam. Deixa ser mudado pelo Senhor. E viva as promessas de Deus. Em nome de Jesus. Que eu quero te agradecer por mais
o dia de você estar presente conosco, aprendendo aos irmãos que, né, apareceram na live, pediram uma oração. Eu não vejo ainda no momento, mas eu vou estar vendo depois. Quero agradecer a Deus, aos irmãos que, né, que apareceram na live da oração. Vamos ter outra na sexta-feira, à meia-noite. E tivemos alguns irmãos que 9 horas, 19 horas, 19 horas. Então, 19 horas, na sexta-feira, nós teremos outra live de oração. E os irmãos que nos acompanharam na outra que tivemos, né, eu louvo a Deus, né, os irmãos, né, o Luciano, os irmãos que estavam conosco ali orando. Com certeza, eu tenho certeza de que Deus, Ele está fazendo, vai continuar a fazer sempre uma grande obra na vida de cada um. Que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Que Deus continue nos dando graça para podermos trazer sempre uma boa palavra amiga, uma palavra fiel, uma palavra de Deus para a tua vida. Fique em paz em nome de Jesus. Que Deus continue te abençoar, a nos abençoar. Assim eu agradeço em nome de Jesus. Fica com Deus.